mais uma vitória, leva o Cruzeiro para frente ali do Vasco, ó, só ficaria atrás do Red Bull Bragantino. Empate, sobe, pula ali o Vitória, o Corinthians e o Santos. E derrota aí, perde uma posição, porque seria ultrapassado pelo Bahia. Então, o jogo se tornou muito importante, né? A gente sabe o que precisa fazer e é não dar bobeira, né, mano? É por aí. Acho que não somente por pensar na posição da tabela, que ficaria uma posição mais confortável, mas por pensar também que o Cruzeiro pode estar aí fechando um ciclo também que era só de derrotas, né? O Cruzeiro conseguiu um empate no último jogo contra o São Paulo. Acho que cria-se uma expectativa boa para esse confronto, de possibilidades, mas a gente precisa, o quanto antes, fechar esse ciclo ruim, essa fase ruim, e começar a caminhar também num cenário mais favorável. Então, tem a questão da tabela, tem a questão também de iniciar um novo ciclo agora através de vitórias. E um outro fato também que é bastante importante dentro do Campeonato Brasileiro é você conquistar os 3 pontos dentro de casa, né? Mostrar para os seus adversários que quem vier a Belo Horizonte, quem vier no Mineirão, vai vir com dificuldade para enfrentar o Cruzeiro, né? O Cruzeiro sabe que isso faz a diferença. Ano passado mostrou que o Cruzeiro conquistou o que conquistou, né? Uma posição, não a que nós queríamos, mas uma posição que trouxe a Sul-Americana muito baseada nos jogos que conquistou pontos dentro de casa, e dessa vez precisa ser diferente no sentido de ser ainda melhor do que a temporada do ano passado. Então, é responsabilidade na ponta dos pés, inteligência para jogar contra a equipe do Bahia. O Bahia se encontra numa posição incômoda dentro da tabela e vai querer tirar os pontos que acabou não conquistando nessas 3 primeiras rodadas, né? Ainda não venceu, e o próximo confronto é sempre para recuperar esses pontos. E quis o destino que fosse o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro precisa ser inteligente a ponto de conseguir vencer o Bahia e se colocar numa posição mais confortável dentro da tabela. E aí, Rafa? Pois é, eu penso assim, pontos corridos sempre em acessibilidade de pontos, mais do que posição, principalmente no início assim de campeonato, né? A gente sabe que a coisa vai mudar muito. E aí, pensando em acessibilidade de pontos, eu acho que o Cruzeiro confirmou os pontos que ele precisava confirmar mesmo, em que pese a situação lá contra o Inter, acho que a expulsão acaba condicionando muito o jogo, poderia ter sido um jogo para pelo menos 1 ponto, e pensando em acessibilidade de pontos, não dá para o Cruzeiro pensar em entrar para um jogo no Mineirão sem pensar nos 3 pontos, né? Independente do adversário. Eu acho que o time internamente isso precisa estar muito forte em todo mundo ali. Atletas, comissão técnica, é preciso se impor em casa, porque é isso que faz muita diferença no Campeonato Brasileiro, independente da faixa de tabela que você disputa. Então a gente tem o desejo de chegar à Libertadores, ser muito forte em casa é primordial. Então não espero um jogo fácil. O Bahia não conseguiu vencer ainda no campeonato, mas a gente sabe que tem jogadores vivendo excelente fase individual, né? O Cruzeiro tem tomado muitos gols e está na hora de parar de tomar gol, né, gente? Assim, seria maravilhoso começar a não tomar gol já hoje, mas espero um confronto bem difícil. Torço muito para que a gente veja um time na mesma rotação competitiva que a gente viu contra o São Paulo, né, e que quando tiver oportunidade, puna o adversário, vença, porque é um time que está precisando de confiança, né, e o que traz confiança no futebol são as vitórias. Então, hoje tem que pensar mesmo nos 3 pontos, não pode aceitar outro cenário e jogar para isso, fazer um jogo seguro, não permitir ao Bahia um jogo de trocação, o adversário gostar do jogo, realmente tentar ser mais dominante aqui no Mineirão, porque mais do que a posição na tabela é você ter esse respiro, essa paz, essa confiança para trabalhar e continuar fazendo os pontos que são acessíveis a nós. E nessa partida vamos ter a prova, né? Pelo menos se o Cruzeiro realmente virou essa chave de competitividade, né? Depois do jogo contra o São Paulo, a partida em que no ano o Cruzeiro mais competiu, se isso também vai se fazer na prática hoje contra o Bahia. Eu estava até conversando ontem, eu fiz uma live com o João Leiro, inclusive, né, faz um belo trabalho lá no canal Info Bahia, e ele falou, né, que projetando essa sequência de jogos que o Bahia tem tido, né, lembrando que vai ser o confronto do time da Série A que mais atuou na temporada, o Bahia com 27 jogos, contra o Cruzeiro que menos atuou da Série A com 15 jogos, né? Uma diferença de 12 jogos entre as duas equipes na temporada. Tomara que o Cruzeiro use isso, né, a seu favor dentro de campo hoje.
E ele falou que o Bahia está projetando, segunda-feira joga contra o Ceará pelo Brasileiro e na quinta já tem um Atlético Nacional para Libertadores. Que ele imagina que o Bahia vai com tudo em relação ao Cruzeiro para tentar, dependendo, né, do resultado de hoje, talvez poupar alguns atletas na segunda contra o Ceará para jogar, né, na quinta-feira contra o Atlético Nacional. Tudo vai ser refletido diante do resultado que eles conseguirem aqui ou não contra o Cruzeiro. Apesar do desfalques, é um time que vem forte, com bons nomes também, um time do Bahia que o Cruzeiro não consegue vencer há algum tempo, mas tem oportunidades que não pode deixar passar, né? O Cruzeiro tem hoje uma grande capacidade de poder vencer o Bahia, sabendo e esperando um jogo difícil, mas até para se saltar aí na tabela do Campeonato Brasileiro e projetando um tropeço hoje, que tomara que não aconteça. O próximo jogo é contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista. Então hoje um tropeço do Cruzeiro, um empate que seja, o Cruzeiro se manteria na segunda parte da tabela e no domingo tem um jogo difícil lá no Nabi Abichedi. Então tem jogos dentro de casa como esse contra o Bahia, que, como eu disse no início, você vai saltar ali, ganhar 9 posições, que aí, dependendo do que acontecer contra o Bragantino domingo, isso não vai ser tão ruim para o Cruzeiro acerca de tabela. Tem que vencer hoje o Bahia, mesmo sabendo a dificuldade que é hoje vencer em qualquer jogo do Campeonato Brasileiro, viu, Samuel? Eu penso muito sobre isso, e é só começo de campeonato, né? Mas começo de campeonato define muita coisa, né? Então, até para a gente, né, o Cruzeiro precisa de uma tranquilidade, e uma vitória hoje seria fundamental para dar uma acalmada nos ânimos, para o torcedor começar a vislumbrar um novo cenário. E para esse time também, o time precisa dar essa resposta, né? Não dá para a gente, contra o São Paulo foi isso e beleza, não. Seguir agora. Tem que vir a mesma resposta hoje, se possível com a vitória, óbvio, contra o Red Bull, depois contra o Palestino, tem que se recuperar na Copa Sul-Americana. Então, seguir cobrando e exigindo aí uma melhora considerável desse time do Cruzeiro para que possa aí sair primeiro, né, dessa parte baixa aí da tabela. E só depende do Cruzeiro, né? Com todo respeito ao Bahia aí, que vem com bons jogadores, mas Cruzeiro diante do torcedor. Inclusive, bora lá, quem animar aí, comprar ingresso, porque acabei de acessar o sistema ali, inclusive, ainda tem ingresso aí de todos os setores que foram abertos, ó. Tem laranja inferior, tem roxo inferior, tem vermelho inferior, até amarelo superior apareceu ali agora. Então, mais de 20 mil garantidos, dá para chegar aí em 25 mil. O torcedor hoje, a gente vem falando isso aqui, que ele precisa fazer o Cruzeiro estar no jogo para vencer, né? Não dá para a gente, ainda mais nesse momento, né? Vou lá para o Mineirão, porque a vitória é certa. A gente não está nessa condição aí há um bom tempo. A pegada tem que ser no nível ali do Mirassol. O Mirassol, como disse o Patrick, né? Vai tirar ponto de muita gente e está tirando até técnico de time. Mas foi um time ali que vendeu a derrota bem cara para o Cruzeiro, e foram os 3 pontos aí para começar essa caminhada em casa. Então, bora lá, galera. Bora animar aí todo mundo. Véspera de feriado aí, Mineirão vai estar legal. Se ficar ali com a parte inferior lotada e mais o amarelo superior, que com certeza lota também, dá para a gente ter um pique legal na arquibancada para buscar esse resultado.